Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Professor, dentro dessa temática de nutrientes que o senhor comentou, eu queria saber se você sabe do uso de processos biológicos para remoção de nitrogênio, fósforo, enxofre da parte líquida. Então, você me permite fazer um comentário rapidíssimo? Sim, claro. Nós estamos focando a questão no esgoto, mas eu quero lembrar a todos que a coisa não é tão simples assim, porque nós temos aí a poluição difusa, que pouca gente considera. Nos grandes centros, a poluição difusa é responsável por 30% da poluição que vai para os rios. E também estamos esquecendo de colocar a questão de resíduo sólido. Só para se ter ideia, do Tietê e do Pinheiros, por dia, se retira 500 toneladas de lixo por dia. Essa informação do DAE. Então, veja, o que a professora colocou ao final, é fundamental que a universidade trabalhe na pesquisa de ponta, mas é fundamental também que a gente não esqueça de se aproximar da sociedade. Que a poluição difusa e o resíduo sólido não tem tecnologia que retire dos rios. Nós vamos chegar a ver 100% de tratamento, de coleta, de tratamento nos grandes centros, Campinas, Piracicaba, São Paulo, Santos, nós vamos ver isso. Mas nós vamos nos surpreender que uma boa parte dos rios ainda vão estar poluídos. Não podemos esquecer da poluição difusa, né? A resposta é sim, principalmente no caso do nitrogênio. Como eu falei, nitrobactérias, etc., etc., ela facilita muito, e o nitrogênio também, numa disposição extensa, você tem o processo da nitrificação e da nitrificação, isso é bom. Agora, também não é bom, porque quando chove, as primeiras chuvas carregam muito nitrogênio da atmosfera também. Do ponto de vista sanitário, aí um pouco do que a colega está dizendo, ele compete com o meu nitrogênio. Do ponto de vista agronômico, é bom, né? Você pegar uma violeta, você pode regar o dia todo, o ano todo. Na hora que der uma chuva, você põe ela na chuva, ela muda de figura, vem com a violeta por conta do nitrogênio. O fósforo é mais resistente. O enxofre tem bactérias redutoras também. O fósforo é um pouco mais resistente, até porque o que vem no fósforo é muito mais do que o sistema solo-planta utiliza. E aí você tem uma coisa silenciosa, que é pouco pesquisada, que é a retrogradação, né? Lembrando que no Brasil foi o único país que, em tempo recorde, tirou o fósforo do saponáceo. Sabia disso? Em 6 meses tirou, zerou. A União Europeia levou 40 anos para ir abaixando o fósforo do saponáceo. Estados Unidos, região dos Grandes Lagos, levou 25 anos. Aqui foi rapidíssimo. Não é pela competência só, não, é pelo bolso. Ficou muito caro o fósforo, então trocaram por zeólitas. Então a origem do fósforo hoje é a urina, as fezes do esgoto. Seria muito maior se a gente tivesse ainda os saponáceos, o detergente de roupa com a quantidade de 40% em percentual do fósforo, né? Em peso. Sim, mas na verdade ele é pouco eficiente com relação ao fósforo. Aí tem a questão de você usar PAC para segurar no lodo. Aí ele não fica na fase líquida, ele vai para o lodo. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Isso é um balanço, poderia até chamar de um balanço de massa. A eficiência maior dos reatores é do ponto de vista de nitrogênio e de enxofre. Micronutrientes que, para a agronomia, de novo a colega tem razão lá, para a agronomia, para eles são micronutrientes, para nós são metais pesados. Então precisa dar uma acertada também nisso daí, né? O boro para nós é um pecado mortal, para eles tem planta que não sobrevive sem boro. Então acho que dar as mãos da engenharia sanitária com a agronomia talvez seja na gíria, como a gente diz, o pulo do gato, talvez seja uma coisa fundamental a ser pesquisada.
A gente vai fazer mais uma pergunta para encerrar. É uma pergunta direcionada a todos da mesa. Como vocês veem a viabilidade da implantação de planos de segurança da água pelos prestadores de serviços relacionados à inclusão desses contaminantes emergentes? Eu não sou expert, mas eu diria o seguinte: nenhuma universidade, nenhuma empresa vai caminhar sozinha sem envolvimento da sociedade. Eficiência zero, porque cada um tem seus objetivos. Até a hora que nós, técnicos, passarmos a perceber que orientar a sociedade, educação ambiental não é tecnologia de segunda qualidade, os observatórios não deveriam ser feitos pela universidade, deveriam ser feitos pela sociedade, com a participação da universidade como um coadjuvante, não como tecnologia de ponta pela pesquisa. Muito menos a companhia de saneamento, a tecnologia para economizar dinheiro ou para conseguir um outro objetivo. Então eu diria para o senhor o seguinte: o pulo nosso, a vantagem nossa, só para você ter ideia, tem sistemas implantados, não só na Sabesp, qualquer lugar, que você pôs coleta, afastamento, tratamento, disposição final e só 15% conectou. Um dos grandes problemas que nós temos na operação é água de chuva na rede coletora, e esgoto na água de chuva, lixo na rede coletora. Não tem observatório que dê conta disso. Nós vamos ter que aprender muito com a sociedade. Então, a palavra de ordem, que eu acho que seria um grande pulo, um grande salto de qualidade, seria termos observatórios no qual a sociedade... Não é demagogia isso, não. Eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra saída, né? Quem que evita que você jogue água de chuva na rede coletora? Pode fazer a lei que você quiser. Se a sociedade não estiver envolvida, então, assim, eu acho que deveria caminhar para o envolvimento da sociedade, através de educação sanitária, ambiental, e nós somos muito aquém. Imagine que H1N1 você evita com lavar a mão. Isso não precisava, podia não precisar mais, né? Eu acho que o plano de segurança da água já é muito interdisciplinar, né? E por isso que, assim, eu sempre reforço a necessidade de trazer a pesquisa que fazemos aqui numa linguagem mais simples, que possa ser discutida, que as pessoas possam ter o acesso. Então, por exemplo, agora que a gente está acompanhando a revisão da portaria 2914, nós chegamos a mandar uma proposta para a inclusão da cafeína como um parâmetro, pelo menos para monitoramento. E aí, bom, por N razões, não vai ser dessa vez, a gente acha que ainda não vai ser dessa vez, mas uma delas era o fato de estarmos falando de uma portaria nacional, né? E aí essa água e a água que é a mesma, que tem a qualidade vai ser a mesma do Nordeste, com as condições de saneamento lá, tem outros problemas que poderiam ser mais prioritários. Mas quando a gente fala de incluir a cafeína como um parâmetro, um indicador, automaticamente qualquer composto que entre mesmo que para ser monitorado num plano de segurança de água, dentre esses emergentes que a gente discute, que a gente fala, ou de preocupação emergente, eles vão entrar com uma concentração muito baixa, um valor máximo ou um valor de monitoramento com uma concentração muito baixa. E automaticamente vai requerer uma readaptação de todas as plantas de tratamento. Então, a ideia não vai ser só olhar com vistas para os emergentes. Todo o tratamento, essa inércia que há tratamento de esgoto, há tratamento de água, e é convencional, mas convencional é o que temos, e etc.,
vai ter que haver uma reestruturação de praticamente 100% das plantas de tratamento de água do país para se adequarem ao novo plano de segurança da água, para se adequarem a um valor que cabe entrando lá, seria o ápice, né, numa portaria, numa legislação nova. Por quê? Porque as concentrações que causam efeito são baixíssimas comparadas aos parâmetros que estão descritos nas portarias. Então, agora olha a dimensão de uma ação como essa, basta ter colocado um único composto dentro dessa temática. Você não precisa colocar 500 compostos, que você vai monitorar e vai gastar uma fortuna para enquadrar no plano. Basta um, mas vai ter que haver essa reformulação em todo o sistema de tratamento de água do país. E aí a gente já bate numa restrição. Então, fica nessa discussão. Nós estamos participando dessas discussões, mas a gente sabe que isso ainda é uma coisa que precisa evoluir bastante nesse sentido. Bom, agora esse plano eu acho que vai muito mais além de fazer só o monitoramento, a monitoração dos compostos lá no final, né, da cadeia. Eu acho que isso aí eu concordo com o professor mesmo, aí tem que ver esse plano, é uma coisa que começa bem antes, né? Um dos pontos só seria a nossa monitoramento lá no final. Tinha que ser a educação ambiental e tudo que vem por trás aí. Você veja bem, mesmo aqui na nossa faculdade, nós temos vários professores que nós fazemos várias pesquisas e muitas vezes a gente nem sabe exatamente o que o outro está fazendo, que se dá para juntar ou não. Né? Então, aí vai lá no estudo de química, aí eu, por exemplo, tenho trabalhado no estudo de química e na biologia, tudo junto, né? Mas essa parte de educação ambiental, por exemplo, é uma coisa que eu já não trabalho muito. Nutrientes, né? Eu acho uma coisa super importante que você colocou, nutrientes, tá? Uma coisa atual, muita gente fala é antigo e tal, mas é o que é super importante. Quem trata a água como Anja sabe o que é, né? O que significa isso, algas, né? No tratamento de água. Mas ultimamente outro problema é você conseguir financiamento para um projeto de pesquisa que envolve nutrientes. A gente sabe. A gente tem grupo grande de pesquisa, você vai lá falar alguma coisa envolvendo nutrientes, FAPESP, pelo menos, assim, que é a mais importante do país. Mas nutrientes não é antigo já isso aí, né? O legal é contaminantes emergentes, né? Processos oxidativos avançados, né? Se der para juntar os dois contaminantes, e colocar a palavra resiliente, né? Que é uma palavra que eu nunca falei, agora todo mundo fala, né? E nanotecnologia também. Aí você ganha muita coisa, né? Mas é esse que é o grande problema, né? Eu acho que esse plano é uma coisa muito maior que envolve multidisciplinar, né? Tem o multidisciplinar, interdisciplinar, antidisciplinar, agora o pessoal fala, né? E tem os antidisciplinar, que esse cara não fala nada, né? E só, né? Mas, enfim, mas tem que ser todo mundo falando. Eu acho que a educação desde pequeno é outra coisa, né? Eu acho que está mudando na maioria dos colégios, né? Cassiana tem filho de quantos anos mais nova? 4 anos, né? Então, eu vejo pela minha de 26, já mudou muito de lá para cá, né? De quando eu era pequeno, e agora... Pequeno não, novo. Tá bom. Eu tenho participado até por conta das minhas filhas, de levar essa temática, que não é fácil, mas, assim, eu discuto isso com as crianças. Começou com a classe da minha filha, num projeto que a escola tem, onde ela estuda, de pai, traz aqui um pouquinho do que você faz da sua profissão. E aí um dia eu fui meter a besta, a ir lá falar um pouquinho do que eu trabalhava. E fez um sucesso, e as crianças ficam indignadas. Você vê que o senso crítico das crianças hoje, com a informação que chega muito fácil a elas, com a participação delas, já se está
criando uma nova geração com um senso crítico que vai fazer diferença no final. Eu, quando tinha a idade das minhas filhas, nem pensava, não sabia nem o que era saneamento básico, não sabia nem o que era tratamento de esgoto. Hoje, minha filha de 8 anos sabe. Semana passada, ela me pediu para levá-la na estação de tratamento de água. Sabe assim, mamãe, você pode levar as minhas amigas e eu na estação de tratamento de água? Você fala uma criança, pede para ir no cinema, né? Assim, não que ela seja nerd, mas assim, a curiosidade. Não, porque não é uma criança, né? Mas assim, a curiosidade, né, que acaba ela conectando, isso é extremamente importante. E quando a primeira vez que eu fui falar sobre esse assunto, me pareceu super difícil. Eu estava com medo de não me fazer entender, porque eu estava falando para um público de crianças de 8, 9 anos de idade. Depois, depois a escola me chamou para falar para mais crianças, depois para uma... E aí, assim, hoje a gente tem eu tenho esse trabalho que eu também gosto bastante, porque a gente vê o retorno imediato desse senso crítico de que não é possível que as pessoas são conformadas com a situação em que temos hoje e que vai fazer diferença lá no futuro. Então, assim, é a educação começando ali de base para algo que vai ser feito lá no futuro. Eu estava até ontem num congresso em Foz do Iguaçu, numa universidade particular, e quando os reitores da universidade ouviram a palestra, já automaticamente me chamaram porque queriam que eu levasse esse mesmo conhecimento, e me perguntaram até, para os alunos do ensino médio, do ensino fundamental. Então, assim, você vê, é uma coisa que talvez a gente não pudesse pensar num primeiro momento, não é o objetivo principal do nosso trabalho, mas que é extremamente importante para o sucesso, com que essa temática vai crescer, né, junto com o país. Quando a gente começou a trabalhar com isso, há 10 anos atrás, as pessoas não queriam nem saber, tinham terror da nossa pesquisa, porque era algo que estaria trazendo problema. É um problema para as concessionárias de água terem que lidar com isso. Não é legislado, vocês estão arrumando trabalho, entendeu? Estão arrumando problema. Hoje, não. Hoje, o perfil e a participação da sociedade para com essas pesquisas mudou completamente. Então, isso muito por conta dessa interação que tem que ter academia e sociedade, que é extremamente importante. Eu acho que eu atribuo muito a isso, ao sucesso com que a gente consegue divulgar esse trabalho, trazendo uma linguagem mais simples. Eu acho que isso vai fazer diferença a longo prazo, assim. Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Só uma colocação bem rápida. A segurança da água, né? A água, hoje, no Brasil, ela é classificada como alimento. Ela é alimento. Eu acho que a água, então, já sendo alimento, e ela exerce uma função funcional, etc., etc., deveria também ser tratada também pelo Codex Alimentários, que é uma legislação mundial que trata desses assuntos de qualidade de alimento. Então, se existe uma coisa dessa, a gente deveria estar prestando atenção no qual é a água que eu estou servindo e qual é o mal que eu vou fazer para a população ingerindo essa água. Esse é o meu ver da qualidade da água. E concordo com os professores aqui que é base, é questão de base, educação de base, educação continuada, porque para mim é ridículo olhar para um rio cheio de garrafa PET, pneu. Está mais ou menos igual à Índia ultimamente, estão os corpos flutuando lá nas águas, mas é uma coisa assim, é vergonhoso você ver um negócio desse. E a gente tem que estar brigando com tratamento, disposição, reuso de nutrientes, etc., etc., se a gente não trata da nossa própria fonte de abastecimento, né? E quando o pessoal trata do vamos preservar os mananciais plantando árvores, porque não, pelo amor de Deus, vou perder terra cultivável, porque isso aqui é uma droga de um riozinho. Aí fazem um pampeiro. Quer dizer, eu não entendo como é que se coloca as coisas nesse país, cara. Pô, irmão, você vai, New Jersey, que fornece água para Nova York, as nascentes, o governo paga o cara para manter aquele negócio
do jeito que é, do jeito que nasceu a água ali. Então, não tem vaca, não tem nada, tem tudo bonitinho, preservado. Aqui não. Tem um manancial de água ali, uma nascente. Ah, soterra essa porcaria, faz uma tubulação porque eu quero fazer outra coisa aqui por cima. É umas coisas assim, né? Mas tudo bem. Mais algum professor gostaria de fazer mais alguma colocação referente ao assunto? Gostaria, então, de agradecer a todos os presentes, as apresentações, os diferentes temas abordados. Acredito que foi bem enriquecedor para todos, todas as polêmicas levantadas. E é isso. A gente se encerra por aqui esse primeiro período de hoje.